O Vasco deixou a desejar em todos os sentidos. Você pode me dizer que foi porque o Felipe Coutinho não jogou. Ok. Foi porque o Tietê não jogou. Ok. Foi porque o Maurício Lemos não jogou. Ok. Eu vou concordar. Eu tenho uma tendência a concordar com tudo que vocês dizem. Mas acho que isso não é desculpa. Se você tem o oitavo melhor elenco do Brasil, você tem obrigação de jogar de igual para igual com o 14º, 15º, 16º. Não sei qual é a avaliação que as pessoas fazem da equipe do Ceará entre os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas certeza ele não é o 7º. Certeza ele não é o 6º. Então, se eu sou obrigado, aí que é a grande questão. Se eu sou obrigado a entender que quando o Vasco jogar no Allianz Parque contra o Palmeiras, ele vai perder, porque o Palmeiras é melhor. Se eu sou obrigado a entender que o Vasco, quando jogar no Maracanã, esse jogo vai acontecer no sábado, contra o Flamengo, ele vai perder porque o Flamengo é melhor, o Flamengo está entre os 2, 3 primeiros elencos do Brasil, eu tenho que cobrar quando eu vou enfrentar o 14º, 15º, 16º, 17º, não sei. Eu não sei em que colocação está o elenco do Ceará. Mas certeza ele não é o 5º, 6º, 7º, porque seriam esses, né, o 5º, 6º, 7º, os que estariam abaixo. E aí eu entenderia, você está jogando contra um time melhor do que o seu, eu entenderia a derrota. Tem muita coisa que eu não entendo, e é claro que, para mim, é muito mais fácil chegar aqui na live e falar, criticar, muito mais fácil do que entender, mas como a gente se comunica pouco com os clubes hoje, né? Na verdade, eu estou não estou muito preocupado com os outros clubes. Estou preocupado com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Como a gente se comunica pouco, ou o clube se comunica pouco com a gente, eu me permito tirar as minhas conclusões. Infelizmente, é assim que eu penso. Posso estar errado, eu não tenho a menor pretensão de atrapalhar o processo, mas também não posso estar satisfeito com o processo. Eu não estou satisfeito. Eu acreditava que o Vasco pudesse ser melhor nessa temporada. Mas o Edmundo, o campeonato aconteceu apenas 4 rodadas. Mas sábado já é a 5ª. Depois vem a 6ª. Sábado é mando de campo do Vasco. Provavelmente a 6ª rodada deve ser fora de casa. Você já corre o risco de ter 3 derrotas consecutivas. E aí começa a preocupar, porque nós temos 6 pontos apenas. Alguns times que ainda não venceram, o Atlético Mineiro é um deles, Santos é outro, eles vão reagir. E aí, quando essa reação vier, nós temos que estar ali com uma pontuação muito boa para que a gente sonhe estar na parte de cima da tabela e não na parte de baixo. Poupados, né? O Maurício Lemos estava machucado, e os poupados foram o Tietê por problemas pessoais, pelo menos foi assim que eu ouvi na Rádio Globo, e o Felipe Coutinho por cansaço muscular, né? Para que ele estivesse aí 100%, para que ele esteja 100% no sábado, no clássico contra a equipe do Flamengo. Eu estava falando exatamente sobre isso, Érico, que o Flamengo empatou em casa na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, e aí teve 2 jogos fora de casa. Ele quer ser campeão, não quer? Assim como nós gostaríamos de ser campeão. Não estou dizendo que... Estou comparando o nosso time com o time do Flamengo, muito pelo contrário. Sei que estamos um degrau abaixo. Mas o Flamengo foi fora de casa contra o Grêmio e fora de casa contra o Vitória, né?
respectivamente ao contrário. Foi fora de casa contra o Vitória e ganhou. Foi fora de casa contra o Vitória e o Grêmio, e ganhou. E o Vasco precisa ganhar dos seus adversários. O presidente Pedrinho falou: o Vasco tem o 8º melhor elenco do Brasil. Então ele tem que ganhar do elenco que é o 14º, 15º, 16º, 17º. Eu não estou aqui diminuindo a equipe do Ceará, que ganhou por mérito o jogo do Vasco ontem. Mas o Ceará não é o 5º, 6º, 7º, né? Os times ali que são melhores do que o Vasco. Então, se o Vasco não tem a obrigação de ganhar dos melhores, ele tem obrigação de ganhar dos piores. Mas eu concordo com você, mas eu acho que o Pedrinho, eu não quero falar do Pedrinho, não, porque se eu falar do Pedrinho, eu vou falar que, para um torcedor como eu, a administração do Pedrinho está péssima. Então, eu não quero falar do Pedrinho. Porque se falar, eu tenho que falar que está péssimo. Para torcedor, péssimo. Não esperava isso. Eu, sinceramente, por saber que é um ex-jogador de futebol, foi um fera em campo, eu tinha certeza absoluta que ele ia chegar e ia resolver pelo menos o problema futebol. O problema futebolístico era a prioridade, seria a prioridade. Então, eu hoje, já em abril, beirando maio, eu já posso dizer que é uma certa decepção. Dá para corrigir ainda? Dá, Pedrinho. Dá. Dá porque vem a outra janela. Se na outra principalmente porque a partir do dia 5 de maio, né, vai sobrar nos cofres do Vasco da Gama cerca de R$1.600.000, que é o salário do Dimitri Payet. Que vai embora? Oi? Vai embora? Eu acho que ficou insustentável, né, Eri? Ele entra, vai mal. Joga de titular, vai mal. Está com um problema pessoal aqui, não sei se você está acompanhando. Eu já tive muitos problemas na minha vida, não quero julgar ninguém, mas eu acho que é muito melhor para ele, para o Vasco, para a família, para todo mundo, que ao término do contrato ele se despeça, bata a palma, agradeça aí os 2 anos maravilhosos que ele passou aqui no Vasco, e ele mesmo queira ir embora, porque é uma exposição muito ruim. Eu vou falar uma coisa assim, aconteceu isso com um outro jogador recentemente, e esse jogador foi execrado, foi linchado em praça pública, e depois o inquérito constatou que ele não havia agredido a namorada. Eu nem vou falar o nome dele, tá, Eren? Acho que todo mundo sabe de quem eu estou falando. Se quiserem, eu falo o nome. Não, e assim, e depois ninguém se retratou. As pessoas só relataram o fato, a conclusão do inquérito. Então, primeiro aqui no Brasil a gente julga, para depois ter a certeza se o cara tem culpa ou não. Então, eu não quero julgar o Payet, não sei se ele está certo, se ele está errado. Eu não gosto dele como jogador, embora ele já tenha sido um grande jogador, tá? Um grande jogador, ele foi um grande jogador, brilhou demais, foi muito bem aqui na Copa do 2014 no Brasil, fazendo um belíssimo gol. Me falaram. Oi? Me falaram isso, mas eu não vi, não. Então, mas com a camisa do Vasco, ele não agradou. Então, até que prove o contrário, ou ao contrário, ele é inocente dessa acusação. Mas eu acho que, para o bem dele, o melhor é ele se despedir do Vasco no dia 5 e voltar para a França, e acho que aí as coisas vão ficar mais tranquilas. Principalmente porque ele não está conseguindo jogar o futebol que um dia jogou. E esse dinheiro ele será muito bem-vindo para que o Vasco faça contratações que possam render quando o Felipe Coutinho for poupado.
porque você não ache que isso será uma coisa pontual, que aconteceu ontem. Isso vai acontecer sempre. Isso vai acontecer sempre, tá? Porque hoje, com a desculpa de que é muito desgastante o campeonato, ou 2, 3, 4 competições que são disputadas durante o ano, quarta e domingo, viagens, essas coisas, todo jogador que quer, ele consegue ser poupado. Eu não concordo, sei que você também não, mas é assim que tem funcionado o futebol brasileiro. Eu tenho. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco, nas vozes dos melhores setoristas do Vasco da Gama. Edmundo, Pedrosa, Leonardo Baran, todos eles. Então, se você gosta desse conteúdo aqui no YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e deixe seu comentário. Vasco e Flamengo no Maracanã, vai dar Vasco ou Flamengo? Deixa aí a sua opinião, deixe seu comentário, que é muito importante para nós. E com dores no joelho, o Payet não vai para essa partida, né? O contrato dele tá se encerrando, ele tá vivendo um momento aí meio turbulento nos bastidores, há um envolvimento aí com a polícia, mas a gente trata de futebol aqui. E não deve permanecer no Vasco da Gama, e o Vasco da Gama deve reforçar o seu elenco na janela do meio do ano. Então, tá aí a informação para vocês. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!